Um dos maiores benefícios do exercício aeróbio é impedir a obstrução das artérias, o que leva à doença cardíaca, a principal causa de morte nos Estados Unidos, responsável por matar 1 em cada 2 pessoas. Algumas pessoas, em seu empenho para eliminar toda a gordura da dieta, induzem o corpo a entrar num clima de emergência, em que passa a armazenar gordura ainda com mais eficiência. Agravam o erro ao passarem fome e quando, como é inevitável, retornam aos antigos padrões alimentares. Ainda mais gordura é armazenada da mesma quantidade de alimento que comiam antes da dieta, e com isso recuperam mais peso do que perderam. É por isso que nossa cultura se tornou tão obcecada com a perda daqueles 5 quilos finais. Quando as pessoas me dizem que querem perder 5 quilos, eu pergunto: 5 quilos de quê? Com a maior frequência, exercitam-se de uma maneira que as fazem perder água ou músculo, não gordura. Você não pode pesar hoje a mesma coisa que pesava há 10 anos, mas ser muito menos saudável, porque seus músculos foram substituídos por gordura. O músculo pesa mais do que gordura. Assim, se você tem o mesmo peso que há 10 anos e seu corpo é constituído de mais gordura ainda, então está com um tremendo problema. Embora devamos limitar a ingestão de gordura a fim de que não se torne excessiva, 20 a 30% da ingestão de calorias, nada pode se comparar ao exercício aeróbico para treinar seu metabolismo a queimar gordura. Não há nenhuma porcentagem certa de ingestão de gordura para todas as pessoas. Depende da maneira como você metaboliza a gordura que ingere. Você não adoraria ter a mesma capacidade que inveja em outros que parecem tão abençoados com o metabolismo que queima gordura? Pode conseguir a mesma coisa. E tudo é uma questão de condicionamento. Mas, como treinar o metabolismo a queimar gordura a fim de ter energia, resistência e vitalidade para pôr em prática tudo o que você aprendeu neste livro e viver a vida toda em sua plenitude? Tem algumas boas notícias e, também, algumas más notícias. Primeiro, a boa notícia. Você pode conseguir isso através de algumas medidas simples diárias. Agora, a má notícia. Você não será capaz de usar o tradicional método americano de encher a banheira, tirar a tampa e lutar contra a correnteza. Nem poderá guiar um carrinho de golfe de um buraco para o outro para conseguir. Essas não são as formas de exercícios aeróbio. Oscilar para o outro extremo também não vai adiantar. A corrida com tiros sucessivos é um exercício anaeróbio. Cria um imediato déficit de oxigênio nas células e começa a condicionar o metabolismo a queimar glicogênio e ou açúcar no sangue. Assim, a gordura continua a ser armazenada. Provavelmente, o elemento mais importante para a saúde da pessoa é o oxigênio. Todos os dias, respiramos cerca de 2.500 galões de ar para suprir os tecidos com oxigênio. Sem isso, as células enfraquecem e morrem. Há cerca de 5 trilhões de células no corpo. Fornecem trifosfato de adenosina, a energia básica para tudo que o corpo faz, quer seja respirar, sonhar, comer ou se exercitar. A fim de sobreviver, as células precisam ter oxigênio para queimar glicose e criar ATP para o crescimento contínuo. É fundamental não esgotar o oxigênio durante o exercício. Se você quer saber se passou do aeróbio para o anaeróbio, aqui está um teste simples. Quando está se exercitando, consegue falar? Aeróbio. Ou fica sem fôlego? Anaeróbio.
Sua respiração deve ser firme e audível, mas não difícil. Como se sente quando está se exercitando? Se o exercício é aeróbio, deve ser agradável, embora cansativo. Se o exercício é anaeróbio, você foi longe demais. Numa escala de 0 a 10, com o 0 sendo o esforço mínimo e 10 o mais intenso, qual é a sua pontuação? Se você passou de 7, então foi além do aeróbio, entrou no anaeróbio. Em termos ideais, deve-se avaliar entre 6 e 7. Aproveitar sua capacidade aeróbia exige uma forma muito específica de treinamento. Primeiro, é aconselhável usar um monitor de batimento cardíaco. Depois, faça um aquecimento gradativo, até alcançar sua zona ideal de treinamento aeróbio. O aquecimento servirá pelo menos para duas coisas. 1. Você vai gradativamente mobilizar os ácidos graxos armazenados por seu corpo para a corrente sanguínea, a fim de usar a gordura em vez do vital açúcar no sangue. Isso é crítico. Se não se aquecer, você pode fazer exercícios aeróbicos, isto é, com oxigênio nas células, mas não queimar gordura. Durante o aquecimento, você deve contar o ritmo cardíaco a 50% do máximo usando o método padrão do cálculo. Vai evitar as cãibras. Esse período de aquecimento deve levar cerca de 15 minutos. Isso permite ao corpo distribuir gradativamente o sangue para as áreas que precisam, em vez de desviar no mesmo instante de órgãos vitais, uma distinção crítica para garantir que os exercícios desenvolvam saúde e capacidade física sem lesionar o organismo. Segundo, exercite-se dentro de sua zona de treinamento aeróbico pelo menos por 20 minutos, sendo que o ideal é fazê-lo de 30 a 45 minutos. A melhor forma de descobrir seu índice cardíaco ideal de exercício é aplicar a seguinte fórmula, computando seu ritmo cardíaco ideal: 180, sua idade, seu ritmo cardíaco ideal, o ritmo em que você exercita aerobicamente antes de entrar em anaeróbia. Se você está se recuperando de uma doença grave ou toma algum medicamento, subtraia mais 10 pontos. Se não se exercitou antes, ou tem uma lesão, ou está reduzindo o treinamento, ou se tem frequentes resfriados ou gripes e alergias, subtraia 5 pontos. Se vem se exercitando há mais de 2 anos sem maiores problemas e não tem resfriados ou gripes mais que 1 ou 2 vezes por ano, mantenha a mesma contagem. Se vem se exercitando há mais de 2 anos sem quaisquer problemas ou ao mesmo tempo em que progride em competições sem lesões, acrescente 5 pontos. Antes de iniciar qualquer programa de exercício físico, consulte seu médico. Terceiro, tire de 12 a 15 minutos para se desaquecer de maneira apropriada, andando ou fazendo alguma outra forma de movimento suave. Assim, você evita a parada do sangue dos músculos trabalhados. Se interromper os movimentos abruptamente depois do exercício, não há possibilidade de o sangue ser devolvido para a purificação, reoxigenação e distribuição. Permanecerá nos músculos, ingurgitando-os e aumentando a toxicidade na corrente sanguínea. As pessoas muitas vezes relutam e se empenham no exercício porque vinculam muita dor a isso, ou a dor física, ou a dor de não dispor de tempo suficiente.